Nesse texto nós vamos pensar sobre o tema lenitivos da alma, o valor dos amigos na jornada da vida. Colossenses 4, a partir do verso 7, diz assim a palavra de Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio como o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Que o Senhor nos abençoe. O apóstolo Paulo, sem dúvida, meus irmãos, foi um dos homens mais extraordinários que já existiu. Aprove a Deus usá-lo poderosamente para a edificação da igreja, e Paulo figura entre um dos homens mais importantes da história, sem dúvida alguma. E esse homem, ele foi, eu já disse aqui, quero repetir, o maior teólogo da igreja, o maior escritor do Novo Testamento, ele foi o maior plantador de igrejas, ele é um homem foi poderosamente usado por Deus. Agora, uma coisa muito curiosa sobre o apóstolo Paulo, que por vezes se esquece, é que Paulo, como um pastor de almas, ele valorizava muitos relacionamentos. Paulo tinha uma habilidade que nós, de alguma maneira, em algum grau, precisamos desenvolver. A habilidade de fazer e manter amizades. Um estudioso do Novo Testamento relacionou o nome de Paulo a 100 pessoas só no Novo Testamento, no livro de Atos. Paulo, observem como ele criava e mantinha relacionamentos. Se você fizer a leitura da carta aos Romanos, o maior tratado teológico do Novo Testamento, no último capítulo, Paulo menciona 26 pessoas. E nessa porção que nós acabamos de ler, ele vai mencionar mais algumas pessoas. Era um homem de relacionamentos, de amizade, era um homem que dava valor aos relacionamentos. E ele olhava para os seus amigos como tesouros que a providência tinha dado para ele. Curioso isso. Em algum momento ele vai dizer assim: o Deus que conforta os abatidos me consolou com a chegada de Tito. Deus usa meios para nos abençoar. E um meio muito eficaz e poderoso para Deus nos abençoar são pessoas. Amigos, lenitivos. Pois bem, essa carta, a carta de Paulo aos Colossenses, a cidade de Colossos, ela é muito significativa, porque ela tem um tema central, a primazia de Cristo. Cristo é sobre todos. Paulo está combatendo veementemente, de modo muito contundente, o gnosticismo, que tentava de alguma maneira diminuir a pessoa e a obra de Cristo. Então Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo. E ele o faz a partir da cadeia. Paulo está preso em Roma. E ele escreve essa carta aos Colossenses, e é uma carta curta, mas profundamente instrutiva. E no capítulo 4 ele vai falar sobre a vida cristã. Ele começa assim, falando sobre a primazia da oração, a supremacia da palavra, a importância do testemunho para os de fora.
E a partir do verso que nós lemos, o verso 7, ele vai então começar a fazer uma série de saudações, que aparentemente não tem valor para nós hoje. Quem aqui conheceu Aristarco? Quem aqui foi amigo de Demas? Mas que, de alguma maneira, servem para nós como referência dessa relação que Paulo tinha com essas pessoas e como essas pessoas são para nós exemplo da vida cristã. E eu queria encorajá-los a seguir comigo nessa passagem para a gente examinar nome a nome e aprender um pouco com eles. Mas eu queria, antes de tudo, destacar uma expressão que aparece aí. Eles têm sido meu lenitivo. O verso 11 vai falar sobre isso. Eles têm sido meu lenitivo. Essa é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Não é verdade? Mas é uma palavra muito rica, uma palavra muito preciosa. Essa palavra entrou na minha vida faz 15 anos e eu a uso com frequência. Lenitivo. Você precisa de lenitivos. Eu preciso, nós todos. E o que significa um lenitivo? Lenitivo, via de regra, significa algo que abranda, que suaviza, que amolece, que mitiga, que consola, que acalma. Paulo está dizendo, e observe, ele está preso. Paulo era um homem experimentado em dores. Paulo passou por naufrágio, apedrejamento, escárnios, abandono, perseguição, solidão. E ele então faz esse sincero elogio àqueles irmãos, dizendo, olha, essa gente, esses amigos, têm sido lenitivos. Paulo que experimentou temores por fora, anseios por dentro, ou seja, a vida do apóstolo Paulo não era fácil, sobretudo o ministério pastoral que ele exercia, e ele reconhece que aquelas pessoas eram lenitivos, eram pessoas que suavizavam a sua jornada. Paulo está valorizando aqui a amizade, ele está valorizando relacionamentos, está valorizando pessoas. E por que isso é oportuno nos dias de hoje? Por quê? Porque nós vivemos uma época em que estamos assistindo à objetificação ou à coisificação das pessoas. As pessoas são números, as pessoas são simplesmente coisas que passam, o egocentrismo, o individualismo, né? O egoísmo. E nós precisamos valorizar os relacionamentos, valorizar as pessoas. As pessoas passam. A pessoa que está ao seu lado hoje aí pode não estar amanhã. E nós temos que valorizá-las, valorizar os amigos como dons de Deus, como lenitivos, como instrumentos que Deus usa para suavizar a nossa jornada, que por vezes e muitas vezes é realmente difícil. Então vamos pensar nesses nomes que Paulo levanta aqui, como eles de alguma maneira abençoaram o apóstolo Paulo. O primeiro nome que figura aí é um indivíduo chamado Tíquico, o amigo servo. Vejam o que Paulo diz sobre ele nos versos 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão, amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Tíquico era um amigo servo. Era o tipo de indivíduo que estava ao lado de Paulo para servir. Ele não era subserviente, ele não era um bajulador, ele era um servo. Tíquico olha para o cenário, ele olha para o quadro da providência, ele percebe o seguinte: Deus destacou o apóstolo Paulo para uma missão gigantesca. Missão para a qual Tíquico não foi chamado. E o que é que ele faz? Ele se posta ao lado de Paulo e torna um servo, um auxiliador, um ajudador, um cooperador. E observe que ele foi, esse homem sobre o qual sabemos muito pouco, Tíquico, ele foi portador de alguns documentos que Paulo escreveu e não tinha backup. Se perdeu, perdeu. Ele foi portador da carta de Paulo aos Efésios e provavelmente da carta de Paulo aos Colossenses. Então Paulo confiava tanto nesse indivíduo que pegou 2 dos preciosos livros do Novo Testamento e confiou a ele para remetê-los àquelas igrejas da Ásia Menor. E Paulo o enviou aos Colossenses com o objetivo de informá-lo como é que Paulo estava em Roma. É bom lembrar que Paulo passou por 2 prisões. O primeiro aprisionamento, como cidadão romano, ele tinha o direito de aguardar o julgamento. Ele apelou a Roma, então ele estava numa casa, aquele mesmo lugar em Roma, então ele podia receber pessoas
diferente do segundo aprisionamento. Então Paulo recebeu Tíquico ali, o orientou, e Tíquico agora enviado para informar a igreja em Colossos como é que estava a situação de Paulo preso em Roma. E esse irmão amado tinha algumas características. Vejamos, à luz do que Paulo já disse aí. Primeiro, ele era um homem amável. Paulo fala que ele era amado, e a expressão amado aqui indica também amável. Ele era tanto alvo do amor de Paulo, como era uma pessoa amável, uma pessoa que era fácil amar. Ele tornava a vida das pessoas melhor, tinha disposição de abençoar. Ele era um aliviador de tensões. As pessoas viviam melhor relacionando-se com eles. Ele era prestativo. O texto vai dizer que ele era fiel ministro. A palavra ministro hoje é uma palavra pomposa, né? Ministro. Mas a palavra ministro significa garçom, servidor. Ministro é um diáconos, é alguém que está para servir. E Paulo está dizendo, olha, ele é um fiel servidor, um fiel diáconos, um fiel abençoador. Ele era um homem prestativo, sua bandeira era servir e não ser servido, e havia uma disposição resoluta de abençoar pessoas com os dons que Deus lhe deu. E ali estava ele em Roma, ele não precisava estar ali, ele não precisava estar naquela cadeia, ele não precisava ser emissário de uma carta à igreja em Colossos, ele não precisava ser emissário da carta aos Efésios, ele não precisava sair para dar relatório sobre a situação de Paulo, mas ele se dispôs a servir. Paulo está dizendo, olha, esse homem é um amado irmão, e ele é prestativo, é um fiel ministro. E mais, era um homem que trabalhava em equipe. A palavra que Paulo usa aí é conservo com o Senhor, ou seja, ele não servia a Cristo apenas, ele servia a Cristo com os irmãos. Era um indivíduo de relacionamento, repito, fácil. Não era aquele indivíduo centralizador, melindrado. Não, era um indivíduo que trabalhava em equipe, ele era um conservo, ele estava junto com outras pessoas. Era alguém que tinha capacidade de servir com outros servos. Ele não escolheu o caminho fácil, mas escolheu o caminho certo. Ele trabalhava em equipe. Era um indivíduo que nos abençoa também com esta perspectiva sobre a vida dele. E ele era um consolador. Observe o que o verso vai dizer, o verso 8. Eu vou lhe envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. Então ele vai como emissário do apóstolo Paulo para consolar, para encorajar. Ou seja, suas ações são terapêuticas, sua língua é medicina, suas palavras traziam cura. Então observe que esse primeiro personagem que aparece aqui é para nós extremamente instrutivo. Ele é amável, ele é servidor, ele trabalha em equipe e ele é uma pessoa que consola, que encoraja, que abençoa. Então quero te encorajar, valorize os seus amigos e seja para essas pessoas com as quais você convive, assim, uma pessoa amável, uma pessoa prestativa, uma pessoa que saiba reconhecer as diferenças e trabalhar em equipe. E mais, seja um consolador, abençoe pessoas. Então, Tíquico nos ensina sobre essas preciosas lições. Uma segunda figura que aparece aí é Onésimo. Eu vou chamá-lo de o amigo de passado complicado e presente abençoado. O passado dele era complicado, mas a graça de Deus o transformou e agora ele é abençoado. E um indivíduo que tinha tudo para ser mais um na multidão de 60 milhões de escravos no Império Romano, está mencionado nas cartas do Novo Testamento. E hoje, 29 de abril de 2018, estamos aqui mencionando a figura de Onésimo. O verso 9 diz, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Sim, Onésimo era de Colossos, ele era daquela cidade, ele está sendo enviado junto com Tíquico. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. O que acontece? Qual a história desse indivíduo? Onésimo era um escravo. O conceito de escravidão naqueles dias não era como a gente tem nos séculos recentes aqui. Era a estrutura do Império Romano. Havia 60 milhões de escravos, eles tinham uma certa liberdade. Boa parte dos cristãos naquele período eram servos, escravos. Onésimo trabalhava, era servo de uma figura chamada Filemon, que
que também aparece no Novo Testamento. Onésimo foge, vai para Roma e vejam o que acontece. Como não existe acaso. Ele foge para a maior cidade do império e naquela cidade gigantesca, onde é que ele vai parar? Na mesma prisão que Paulo estava. E ali Paulo prega o evangelho, Onésimo se converte e agora Paulo escreveu uma carta a Filemão dizendo, olha, recebe ele não como um escravo, mas como um irmão. Ele é muito útil. Paulo faz uma jogada com as palavras, porque o nome Onésimo é útil. E agora Paulo está enviando Onésimo para Colossos, onde é a cidade da qual ele é originário. E Paulo vai falar algumas coisas sobre esse indivíduo aqui que nos encoraja. O que é que Paulo vai dizer sobre ele? Fiel irmão, fiel e amado irmão. Agora observe, quem é Paulo? O grande apóstolo de Cristo. E ele se dirige a um escravo fugitivo e o chama de amado e irmão. Paulo valorizando, reconhecendo a dignidade inerente daquele indivíduo e agora reconhecendo a graça de Deus sobre ele, o encaminha, o encoraja a ser um portador, junto com Tíquico, da carta aos Colossenses e mais, das informações sobre o estado de Paulo ali na prisão em Roma. Portanto, ele deixou de ser um escravo fugitivo para ser um fiel e amado irmão. Por conta do tempo, basta apenas dizer o seguinte: como é importante ouvir isso, pois nós temos, de alguma maneira, uma habilidade, terrível habilidade, de desclassificar as pessoas por conta do que aconteceu no passado. Nós podemos, muitas vezes, ainda que inadvertidamente, ser resgatadores de memórias amargas que devem permanecer lá atrás. Sobretudo em comunidades pequenas, nós olhamos para as pessoas e trazemos sempre a lembranças nódoas na biografia do indivíduo. Paulo está mostrando aqui que a graça de Deus, ela não muda o passado, mas ela transforma o presente e ela garante o futuro. Então, aquele escravo fugitivo, ele agora foi alcançado pelo evangelho e ele é enviado, não como um escravo, mas como um irmão, amado e fiel, digno de ser o portador, junto com Tíquico, da carta que Paulo escreveu e das informações sobre Paulo em Roma. Portanto, observe então que as pessoas, despeito de todas as dificuldades e fraquezas que tiveram no passado, pela graça de Cristo, elas podem ser uma bênção hoje. E o nosso trabalho não é trazer à memória os fracassos dos nossos irmãos no passado. É tal como Paulo fez com Onésimo, olhar daqui para frente, amar e encorajar. Onésimo é para nós um sinal do que a graça de Deus pode fazer com aqueles que erram e por vezes erram de uma maneira muito feia. Há um cântico, na verdade um hino, de um cantor chamado Armando Filho. Faz muito tempo, quem das antigas aqui vai saber quem é esse cantor. É uma canção preciosa, essa canção ela fala muito ao coração. Eu queria ler para vocês a teologia dessa canção, a letra dela. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra. E encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que deles não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Isso é graça. É quando você canta o evangelho. Então, quando Paulo diz aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está falando sobre o poder do Evangelho. Então, Paulo conhecia o poder do Evangelho. Ele via Onésimo não simplesmente como um escravo fugitivo, mas como um irmão alcançado pela graça, que era digno de ser amado. E Paulo, então, recomenda a Filemão e o encoraja a ir de volta para a cidade de Colossos. E o texto bíblico vai dizer, melhor dizendo, a tradição cristã vai dizer, que Onésimo se tornou um dos grandes líderes daquela região ali, de Laodiceia, Herápolis e Colossos, uma região importante
da Ásia Menor. Portanto, que nós sejamos misericordiosos com a memória, com a história, com a biografia dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Caminhando, ele fala de Aristarco, eu vou chamar de amigo de todas as horas. Paulo diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Nós sabemos no Novo Testamento que Aristarco era de Tessalônica, ele era da Macedônia, era companheiro de Paulo, e o texto vai dizer que esse homem arriscou a vida muitas vezes por amor ao apóstolo Paulo. Ele estava com Paulo em Éfeso, quando houve aquela insurreição, né, grande adiante dos Efésios. Os Efésios queriam prender o apóstolo Paulo naquela cidade. Ele estava com Paulo, observem, no naufrágio, aquele naufrágio quando Paulo é preso e enviado para Roma, ele estava presente ali com o apóstolo Paulo naquela tempestade, consequentemente naufrágio. Então é um indivíduo que, não importavam as circunstâncias, ele estava sempre ao lado do apóstolo Paulo. Interessante isso, porque isso nos ensina que os bons amigos são aqueles que estão presentes não apenas nos dias de alegria, de bonança, mas também nos dias adversos. E nós todos precisamos de homens como Aristarco, amigos presentes em toda hora, um bom amigo em todo tempo. O livro de Provérbios vai dizer: em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz um irmão. Em todo tempo. Aristarco era alguém que vivia muito bem esse verso de sabedoria. Em todo tempo amou o apóstolo Paulo, e na angústia estava perto de Paulo, nas aflições, nos naufrágios, nas perseguições. E Paulo fala assim: prisioneiro comigo. Alguns sugerem que ele estava também na prisão, ali em Roma, e alguns sugerem que Paulo está usando aqui uma figura de linguagem para dizer: ele está sempre comigo nas tribulações. As minhas prisões são prisões para ele também. Um amigo fiel sempre ao lado do apóstolo Paulo. Numa cultura egocêntrica como a nossa, as pessoas sempre gostam de tirar vantagem, mas o verdadeiro amigo, ele ama em todo o tempo. E ele está sempre ao lado dos seus amigos, fazendo o bem, sobretudo nos momentos difíceis da jornada. Quando estava pensando sobre isso, lembrei da figura, infelizmente não tão conhecida dos brasileiros nessa atual conjuntura, o Carlos Gomes, né? Antônio Carlos Gomes, né? Um dos grandes músicos do Brasil. Esse homem foi patrocinado nos seus estudos pelo imperador Dom Pedro II, saindo do interior de São Paulo, pobre, sem nenhuma condição. O imperador viu nele potencialidades, investiu nele, foi para a Europa, apresentou sua ópera aos 34 anos em Milão, em outros lugares da Europa, voltou para o Brasil, se tornou um dos grandes compositores, né, que conhece a peça Guarani. E quando houve o golpe, a República, infelizmente, pediram que ele fizesse a composição do hino da República. Ele se recusou, porque não poderia faltar com a lealdade a um amigo que esteve sempre presente com ele nos momentos adversos. Ou seja, um indivíduo de grande lealdade, um indivíduo que amou em todo o tempo, inclusive na angústia que a família imperial sofreu, lamentavelmente. Charles Swindoll vai dizer que amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. Só os tem quem planta. Então, quero te encorajar: plante, cultive, valorize seus amigos, porque os dias de intervalo virão e os amigos podem amenizar, refrigerar a sua jornada atribulada. Caminhando, a uma outra figura que aparece aqui é Marcos, ou João Marcos, o amigo que restaurou a amizade. Saúda-vos Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeis instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Marcos foi o escritor do segundo evangelho. Na tradição cristã, ele é um judeu originário de Jerusalém, sua mãe é Maria, era uma família abastada para os padrões da época. Possivelmente na sua casa que acontece aquela reunião que nós conhecemos como a última ceia. Ele é primo de Barnabé, que é natural de Chipre. Observe que Barnabé também tinha posse, portanto era uma família de condições. E esse indivíduo se converte possivelmente sob a influência de Pedro. Tanto é que Papias vai dizer que o evangelho segundo Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro, que Marcos apenas foi copista. Ele era muito próximo também ao apóstolo Pedro. Pois bem, mas
Em uma das viagens missionárias, Paulo vai com Barnabé e leva João Marcos, que era muito jovem. Em um determinado momento da viagem, o que é que Marcos faz? Ele volta. Por que razão? Temeroso, receoso de alguma situação, ele volta. Num outro momento, ele quer fazer novamente uma viagem com Paulo e Barnabé. Aí Paulo diz, olha, não é justo levar João Marcos. Ele nos abandonou naquela viagem. E aí uma desavença entre Paulo e Barnabé. Paulo vai numa direção, Barnabé na outra, por causa de João Marcos. Mas observe como são as coisas. Paulo ficou muito irritado com João Marcos. Na verdade, irado com o que aconteceu. Nós não sabemos os pormenores. Mas foi algo tão grave que Paulo falou assim, comigo ele não vai mais. Você tem que escolher, João Marcos ou eu. E Barnabé fala, então eu vou levar meu sobrinho. E aí Paulo e Barnabé literalmente vão cada um para uma direção. Mas o que é curioso notar é que em algum momento houve uma reconciliação entre Paulo e João Marcos. Tanto é que ele estava presente aqui nessa prisão em Roma. Ele falou, saúda-vos Marcos, primo de Barnabé. Então Marcos já estava na companhia de Paulo ali em Roma. E a última carta que Paulo escreve, vejam o que Paulo diz sobre Marcos. 2 Timóteo 4,11. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, aquele indivíduo que Paulo falou assim, comigo ele não vai, agora assim, traz João Marcos. Ele é muito útil para mim no ministério. Houve o quê? Reconciliação. Houve perdão. E o que isso nos ensina? É que na nossa jornada, em nossa caminhada na vida, existe uma via de mão dupla que às vezes a gente ignora. Você sofre decepções com pessoas, mas também você decepciona pessoas. Mas como nós somos filhos de Adão, a gente sempre pensa no que as pessoas fizeram conosco, e pouco pontua o que nós fizemos às pessoas. Então é impossível na relação, na convivência, na amizade, não tem algum momento em que vai acontecer um estranhamento, uma dificuldade, ou até mesmo um problema grave. Mas os verdadeiros amigos suplantam essas dificuldades, porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E Paulo, mesmo o gigante apóstolo Paulo, no momento do conflito, falou, olha, não dá mais. No entanto, mais para frente, houve reconciliação. Isso nos ensina, portanto, que a gente precisa aprender a restaurar amizades que foram perdidas na caminhada. E é impressionante como as pessoas deletam relacionamentos, como se descartam uma roupa usada. Serviu, mas não serve mais, está descartado, morreu para mim. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque Cristo disse que o assassino não é aquele que puxa o gatilho apenas. O assassino é aquele que mata no coração as pessoas. Então nós precisamos usar de misericórdia, ser bondosos no trato com o outro, valorizar os amigos. Porque se seu amigo errou com você, pode ter certeza, em algum momento você também como amigo errou, falhou com alguém. E aí precisamos ter o quê? Graça, o exercício da misericórdia. Portanto, creia que o poder do evangelho pode reabilitar e dar um novo começo, como foi no caso da relação entre Paulo e Marcos. Há uma outra pessoa que aparece aí, o nome dele é Jesus, justo, o amigo que é bálsamo na vida de outros. O verso 11 vai mencionar essa pessoa. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. O nome de Jesus era um nome muito comum na época, né? Josué, do Senhor vem a salvação. Então esse indivíduo aqui, ele é um judeu convertido à fé cristã, e ele tem dois nomes, o nome judeu e o nome romano. Jesus, o justo. João, nome judeu, Marcos, o nome romano. Então era muito comum os judeus receberem o nome judeu e o nome romano. E era o caso desse indivíduo. Jesus, Josué, justo. Aqui era o nome que ele recebeu dentro da cultura romana. E o que é que Paulo vai dizer sobre esse indivíduo? É que ele, junto com alguns outros, foram os únicos judeus que cooperaram com ele. Então ele é um judeu convertido à fé cristã que está apoiando o ministério do apóstolo Paulo, que é um apóstolo para os gentios. E Paulo vai dizer algumas coisas sobre ele que são bem interessantes. Eu suponho que esse indivíduo, ouvindo o evangelho, abraçou a pessoa de Cristo como o verdadeiro Messias Salvador e agora se dispôs a servir. E o que é dito sobre ele
e é dito sobre esses demais judeus que apoiaram o apóstolo Paulo. O texto vai dizer que primeiro ele é um cooperador de Paulo. São os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então ele tomou a decisão de ser um cooperador, de ser um auxiliador, de ser um ajudador. E mesmo sabendo que Paulo estava preso, não sabíamos o que iria acontecer, né? Mas ele está ali ao lado de Paulo, sofrendo resistência, sofrendo as dificuldades de ser amigo de um preso, mas ele está ali como um cooperador, como alguém que não mediu esforços, não mediu as consequências, não evitou esforços para cooperar pessoalmente com Paulo. E a expressão que é usada aí, lenitivo, que nós já mencionamos, ele é um aliviador de tensões. É alguém que fala assim, olha, eu quero estar perto do apóstolo Paulo, eu quero ser ajudador dele, eu quero servir de bálsamo para o coração do apóstolo Paulo, porque certamente não era fácil o que Paulo estava passando. E ele então, junto com outros judeus, João Marcos e Aristarco, 3 judeus, eles estão ali apoiando e sendo cooperadores e lenitivos para a vida do apóstolo Paulo. O encorajamento aos irmãos, sejamos cooperadores, sejamos aliviadores de tensões, sejamos lenitivos na vida dos nossos amigos. Um autor chamado Warren Wiersbe, ele fez um pequeno texto sobre a diferença entre o bálsamo e o vinagre. E eu quero te encorajar a ser bálsamo e não vinagre. O bálsamo, ao ser colocado em uma ferida, produz alívio. O vinagre, dor. Nós, de modo semelhante, podemos ser em nossos relacionamentos bálsamo ou vinagre. Podemos oferecer um ombro amigo ao nosso irmão ou colocar mais fardo sobre as suas costas. Podemos encorajar como Jesus ou criticar como os fariseus. Sejamos bálsamo. Aristarco, João Marcos e Jesus, justo, eram lenitivos, bálsamo na vida do apóstolo Paulo. E a gente precisa também ser bálsamo na vida do outro. Nós estamos no contexto do culto, e o culto não é uma invenção dos homens. O culto é uma ordenação divina. Estamos aqui, paradoxalmente, por obrigação e voluntariamente. O culto é uma ordenação divina. Você não tem opção de não vir. Você é ordenado a vir. Só que esta ordem, ela deve se vir acompanhada da alegria de obedecer. E no culto público de adoração, como hoje, por exemplo, milhões, um incontável número de pessoas está exatamente fazendo o que estamos fazendo agora aqui, no culto cristão, algumas coisas podem acontecer de uma maneira que a gente não percebe. Nós cantamos louvores, nós mencionamos a alegria, a bênção da reunião, o privilégio de estarmos aqui, mas por vezes a gente ignora o fato de que a pessoa que está ao lado pode estar com a alma sangrando, com o coração apertado. Quem conhece o coração da pessoa que está ao lado? Quem conhece o seu coração? E na jornada, a gente precisa aprender, não simplesmente buscar para nós, mas também a se dispor a abençoar. Sejamos bálsamo na vida das pessoas. O sofrimento é uma realidade, meus irmãos. E o que pode causar dor a mim, pode não causar a você. Nós temos as nossas individualidades, mas todos nós sofremos em algum grau e alguma medida. E a necessidade de receber alívio, encorajamento, bálsamo, é de todos nós. A questão é que a gente precisa acompanhar esses irmãos nesse exemplo. Ser cooperadores do outro e lenitivo, um bálsamo na vida dos nossos irmãos. Caminhando, temos aí a figura de Epáfras também, os versos 12 a 13. Epáfras é o amigo que orava e vigiava. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras foi convertido debaixo do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Ele é um gentil, convertido à fé cristã, e depois de convertido, ele é considerado o fundador da igreja em Colossos. Observe como as coisas são interessantes, né? Ele é pagão, é alcançado pelo evangelho e agora ele compartilha o evangelho com outras pessoas e ele é o organizador da igreja em Colossos. E é um indivíduo que está num eixo ali muito importante da Ásia Menor, daquela província, que é a cidade de Hierápolis, Laodiceia e Colossos. E ele tem uma grande influência naquela região. Eusébio vai dizer que ele se tornou o primeiro bispo daquela região e é grande influência. E esse homem vai a Roma
para estar com o apóstolo Paulo. Ele não cessa de orar pela igreja e ele é mencionado como um grande cooperador do apóstolo Paulo. Mas uma coisa se destaca na vida dele. Ele era um homem de oração. Era um amigo que orava pela igreja, é um amigo que orava pelos seus irmãos. E aqui observe que toda a estrutura dos versos 12 a 13 vão apontar algumas características da vida de oração desse irmão. Inclusive, na tradição cristã, ministério de oração tem geralmente o nome de Epáfras. Ministério de oração é Epáfras, porque ele é conhecido como um dos grandes gigantes da arte de orar. Vejamos. Primeiro, ele orou constantemente. O texto vai dizer que continuamente orava. Ou seja, não era uma oração intermitente, esporádica. Ele constantemente orou pela igreja ou pelas igrejas em que ele estava envolvido. Ele orou intensamente. O texto vai dizer sobremaneira. É a palavra agonia que é usada aí. É a mesma palavra que é usada para Jesus no Getsêmani, que a alma do Senhor entrou em agonia. Então, alguém que orava com constância, continuamente, e orava com intensidade. Ele, de fato, se preocupava com as igrejas. O texto vai dizer que ele se preocupava com as igrejas de Herápolis, de Colossos e de Laodiceia. Então, um cristão que está atento, ele está orando, ele está vigiando, orando pelos irmãos, orando pelos amigos, ele está orando pelas igrejas, alguém que se preocupa de fato. E ele ora especificamente, ele ora para que aquelas igrejas conheçam e façam a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não é oração vaga, Senhor abençoa. É uma oração específica. Senhor, abre os olhos do coração, que eles possam crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Eles possam ter mais afeição pelo Salvador. São orações específicas que Epáfras fazia. E ele orou, repito, sacrificialmente, porque havia uma preocupação não apenas com a igreja, que ele era pastor, mas também sobre as igrejas daquela região. Portanto, um bom amigo é uma bênção. Um bom amigo que ora por nós é uma bênção ainda maior. Então, eu quero te encorajar. Peça orações aos seus amigos, mas também se dispõe a orar por pessoas, né? À medida que a gente ora por pessoas, de alguma maneira, Deus levanta outras, às vezes a gente nem conhece, para orar por nós. E a oração é uma coisa muito preciosa. Observem as cartas de Paulo. Paulo, sendo quem era, tendo os predicados que tinha, as potencialidades que estava sempre pedindo oração. Sempre. E observe que Paulo, de fato, entendia o valor e a importância do ministério da oração. Caminhando, temos mais nomes aqui. Lucas, o amigo que cuidava do corpo e da alma. Lucas, saúda-vos Lucas, o médico amado. Bem, quer seja Lucas um gentil ou não, há uma controvérsia, eu acredito que ele era um gentil, um não judeu. Mas o fato é que era um médico muito amado, que serviu a igreja de Jesus Cristo. Ele se torna um grande historiador, ele escreveu o tratado Lucas/Atos. E esse indivíduo foi um grande amigo do apóstolo Paulo. Inclusive, esse filme que entra em cartaz, os protagonistas são Lucas e Paulo. Lucas sempre perto ali do apóstolo Paulo. Ele é muito mais jovem do que o apóstolo Paulo, e ele, desde o início, caminhou com Paulo até o final. Lucas estava presente, por exemplo, no naufrágio. Observe Atos 27, quando ele fala nós, ele sempre no plural. Primeira pessoa do plural. Nós. Ele estava presente naquele grande naufrágio. Ele se une a Paulo na viagem missionária lá em Troade, ali às margens do mar Egeu. Ele viaja com Paulo para Jerusalém. Ele viaja com Paulo até o final. É um indivíduo que cuidava não apenas do coração do apóstolo Paulo, sendo um encorajador, mas ele era um médico. Ele deu assistência ao apóstolo Paulo. Paulo tinha alguns problemas de saúde. Ao contrário do que os falsos profetas anunciam, o crente adoece. E a doença não é sinal de que estamos em pecado. É o curso natural do mundo pós-queda. E Lucas, como médico, cuidou do apóstolo Paulo. Então, Paulo via em Lucas um amigo querido e Paulo chama de médico amado, porque era alguém que de fato cuidou do apóstolo Paulo. E uma das coisas mais lindas desse processo é porque lá no final dessa carta ainda, no final do ministério do apóstolo Paulo, ele menciona Lucas de uma maneira muito, muito pastoral. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Somente Lucas está comigo, 2 Timóteo 4,11. Na última carta que Paulo escreveu, Paulo já estava na antessala do martírio, o cenário já é outro, não é uma prisão domiciliar,
em uma prisão numa masmorra romana, às margens da Via Ápia. Paulo estava há algumas semanas do martírio, quando ele escreve a segunda carta. Ele fala: ó, só Lucas está comigo. Lucas foi a pessoa que ficou com o apóstolo Paulo até a última hora, até o momento em que a espada do soldado romano cortou a cabeça do apóstolo Paulo. Só Lucas está comigo. Eu te pergunto uma coisa: não é bom ter uma pessoa assim? Com você em todas as horas? Agora, se é bom ter uma pessoa assim, seja essa pessoa. Há amigos que estão precisando da sua ajuda, e seja amigo até a última hora. Precisamos ser pessoas assim, cuidar do coração e, se necessário, do corpo da pessoa, né? Quantos amigos se enfrentando dificuldades. Pensando nisso, há um texto do pai da independência, Benjamin Franklin, que ele diz uma coisa interessante. Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será um irmão. Por algum motivo, irmãos de sangue podem estar afastados, mas um verdadeiro amigo é um irmão presente. E Lucas não era irmão de sangue de Paulo, mas era alguém que esteve com Paulo até a última hora. E é de gente assim que nós precisamos na nossa jornada. 1 João 3,18 diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. João está falando aqui que o amor cristão, o amor bíblico, o amor verdadeiro não é aquele amor grego, abstrato. É um amor que é tangível. Como é que você demonstra que ama? Não é conversando, falando apenas. Verbalizar expressões de amor são importantes. É muito bom ouvir que é amado, que é amada. Mas o amor vem acompanhado de ações concretas. E Lucas não apenas dizia que amava o apóstolo Paulo. A presença dele até a última hora mostrava o quanto ele amava o apóstolo Paulo. Caminhando, temos Demas também, o amigo que se desviou por amor ao mundo. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E nada mais é dito. E Demas. Observe que é o único da lista que não recebe nenhum elogio. Paulo apenas diz: Demas. Demas, na verdade, é citado 3 vezes no Novo Testamento, apenas 3. Na primeira vez, ele é um cooperador de Paulo. Na segunda vez, está aqui, Demas. E no segundo momento, é dito o seguinte sobre ele: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Nessa última carta em que Paulo diz: olha, só Lucas está comigo, Paulo diz: Demas, amando o presente século, me abandonou. A história vai mostrar que Demas se torna um desertor, ele abandona a fé e, consequentemente, abandona o seu mentor, o seu companheiro de viagem, que era o apóstolo Paulo. E o que isso nos ensina? Entre outras coisas, João Marcos fracassou naquele primeiro momento, se arrependeu, o relacionamento foi restaurado. Demas abandonou o apóstolo Paulo e, segundo a tradição cristã, nunca mais voltou para a fé. Então, na nossa jornada, sem querer romantizar, nós vamos ter perdas. Nem todos os amigos que começaram com você vão chegar com você até o final. Haverá perdas, inevitavelmente. Porque, repito, no mundo como nós vivemos, no mundo pós-queda, os Demas estão por aí. A nossa oração é que não sejamos Demas, que não nos afastemos da fé, nem abandonemos os nossos amigos. Mas é inevitavelmente que no mundo como o nosso, Demas surgirão. Pessoas que se fazem escolhas erradas, pessoas que abandonam as amizades e, sobretudo, e lamentavelmente, abandonam o principal, abandonam a fé. Então, no contexto da vida da igreja, por exemplo, quantos, se fôssemos trazer a memória aqui, quantas pessoas que começaram essa jornada há 52 anos e não estão mais na fé e romperam laços de amizade por escolhas que fizeram. O indivíduo é moralmente responsável por suas escolhas. Caminhando para o final, apenas mais 2 nomes. Uma outra pessoa que aparece, Ninfa, a amiga que hospedou a igreja em sua casa. A única mulher mencionada nessa lista, embora haja uma discussão se era de fato uma mulher ou um homem. Mas, segundo a tradição aqui, ou a versão que eu estou lendo, a Almeida Revista Atualizada, os tradutores entendem que é uma mulher, Ninfa. O texto vai dizer: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa.
Então havia uma igreja que se reunia nessa casa. Isso é interessante. Não havia endereço como nós temos hoje. Casas que nós chamamos de igreja. Então a igreja se reunia nos lares. Aquelas casas maiores geralmente eram pessoas mais condições, com uma sala mais ampla, um cenáculo, como era a casa lá de Maria, mãe de João Marcos. Então havia um maior número de pessoas. Observe que havia ali 120 aguardando a chegada do Espírito Santo. Então, no número maior, uma casa ampla. Essa casa provavelmente é uma casa de uma família que tem posses e que hospeda na casa a igreja. Eles se reúnem ali. E esta figura, vamos partir do pressuposto que é uma mulher, ela então, Paulo está dizendo, olha, eu quero saudar os irmãos de Laodiceia e a ninfa. E a igreja que ela hospedou em sua casa. Ou seja, alguém que abriu o coração e a casa para receber os irmãos, para receber as pessoas. Ou seja, é uma atitude louvável porque ela não se dá nem ao comodismo, nem indiferença. Ela assume os riscos, porque eram reuniões proibidas. A religião cristã nesse momento é uma religião marginal. Você receber sua casa para receber 3 pessoas é uma coisa. Você receber sua casa para receber 80 pessoas numa religião ilícita é correr riscos. Leia a carta aos Hebreus. Gente teve os bens confiscados, parentes assassinados, simplesmente por ser cristão e hospedar cristãos. E essa mulher abraça a fé, abre a casa e recebe a igreja. O que ela nos ensina? Que a nossa casa não tem que ser um esconderijo, a nossa casa tem que ser um lar acolhedor, abençoador. Ou seja, e há uma grande diferença entre ter uma casa e ter um esconderijo. Deixa eu ler um soneto para os irmãos. Esconderijo é um lugar onde as pessoas se escondem e tentam sobreviver. Na casa, liberdade. No esconderijo, apenas restrições e medo. Na casa, as portas estão abertas e a luz da graça entra, transforma em beleza. No esconderijo, as trevas sufocam a esperança e alimentam o pânico. Na casa, podemos respirar o cheiro da vida. No esconderijo, o odor da morte está por toda parte. Na casa onde Cristo está presente e onde Ele reina, as pessoas podem entrar e perceber a presença do Salvador. No esconderijo, as pessoas não são bem-vindas, pois são ameaças à suposta proteção que os escondidos acham que têm. Ninfa não tem esconderijo, ninfa tem uma casa aberta à igreja, uma casa aberta aos amigos. Portanto, não faça do seu lar um esconderijo, mas uma casa onde a graça possa fluir sobre você e sobre seus amigos. Nesse lar temporário que nós chamamos de casa, porque a nossa verdadeira casa está do outro lado do rio, a Jerusalém Celestial. E por fim, a última figura que aparece aqui é Arquipo, o amigo que precisa de encorajamento. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo envia um conselho ao jovem Arquipo, que era de Colossos e possivelmente era filho de Filemon. Eusébio vai dizer que Arquipo era filho de Filemon. E esse indivíduo tinha recebido essa vocação de cuidar da igreja, de envolver-se no ministério pastoral, e por algum motivo ele estava desanimado e Paulo foi informado das vacilações dele. E Paulo então escreve essa carta, olha, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. E a palavra cumprir aqui, o verbo cumprir, dá a ideia de que Deus tem propósitos claros a serem realizados para os seus servos ou por os seus servos. E Paulo torna-se agora um encorajador de alguém que estava desanimado. Há amigos nossos que por algum motivo também encontram-se desanimados. Por algum motivo, por alguma razão. E qual o papel nosso encontrar amigos desanimados? Encorajar como Paulo, não é? Então nós temos amigos que desertam, mas temos amigos também que estão firmes no relacionamento, mas desanimados em algum aspecto da vida, e nós precisamos encorajá-los. Paulo sabia que Arquipo estava precisando de uma palavra de encorajamento, e ele o faz. Ele encoraja, ele abençoa, fala, atenda para o ministério para cumprir. Não desanime, olhe para frente, siga em frente. Como é bom ter pessoas que nos encorajam, que nos confortam, que nos animam a seguir em frente. Escrevendo esse texto, estudando para pregar esse sermão, lembrei da irmã Marisete. Antes do lago, sabe quem é, né?
Marisete é uma senhora que deve ter hoje 82 anos. Salvo engano, há 2 anos celebramos o aniversário dela de 80 anos. Membro da Igreja Batista Betel de Mesquita. E desde que eu cheguei lá, ela foi muito atenciosa comigo. Uma senhora com algumas peculiaridades. Ela é de Campos do Goytacazes, uma senhora que enfrentou muitas dificuldades na sua jornada, com uma história de muito sofrimento. E o evangelho entrou na vida dela e ela se tornou aquela pessoa amável e tem, entre outras características, aquela piedade, uma mulher de muita oração, muito querida da igreja, com pouquíssima escolaridade e muito atenciosa. Eu lembro, faz muito tempo isso, mas me recordo porque foi marcante, passando um tempo de muita dificuldade, muita dificuldade. E aí eu cheguei à igreja de manhã muito cedo, encostei o carro na garagem, fui para o gabinete, era algo em torno de 7h30 da manhã, nós íamos ter um culto depois, e aí entrei, fechei a porta e fiquei ali parado um pouco. De repente bate na porta, eu falei, não é possível, 7h30 da manhã não é possível. Aí bateu na porta, abro a porta, entra a irmã Marisete. Ô pastor, eu vim aqui orar pelo irmão. Eu passei a noite inteira orando e o Senhor mandou vir aqui trazer uma palavra. A graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Encorajadores. Seja proativo. Pensa, reflete. Talvez hoje ainda você possa lembrar de alguém que esteja precisando receber essa palavra. A graça de Deus te basta. Não desanime. Seja um encorajador. A gente fica às vezes naquela atitude passiva, esperando que as pessoas venham até nós. Seja um encorajador. Uma das coisas mais miseráveis que aconteceu na igreja evangélica nos últimos anos foi a confusão entre elogio e glória. Nós confundimos elogiar pessoas com dar glória a elas. Há uma diferença entre elogiar e bajular. A bajulação sempre tem o veneno do pecado. O encorajamento não. Paulo elogia em todas as cartas que escreve. Jesus, as 7 cartas que ele escreveu, só uma igreja que não recebeu elogio, porque não merecia. O pastor Russell Shedd, uma das últimas recomendações que ele fez, porque ele tinha um papel de consultor de 2 editoras, foi a publicação de um livro que a gente vai oferecer aqui no futuro próximo sobre a arte de elogiar. E Paulo é alguém que estava sempre encorajando e elogiando. E você precisa aprender isso. Talvez tenha algum amigo seu que precise de um elogio, de um encorajamento, de um consolo, de um conforto nesse momento de dificuldades. E eu encerro lendo as palavras de Jesus Cristo quando ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. De todos os amigos que nós podemos ter, o maior e o melhor de todos, como nós cantamos, é o próprio Cristo. Amigos falham e nem por isso devem ser desclassificados. Agora, tem um amigo presente, continuamente presente, fiel, perfeito, que é Cristo. E a prova de que ele é seu amigo e que o amou é que ele se deu na cruz. A maior prova é esta, de dar a vida em favor dos seus amigos. Ele deu a vida dele em nosso favor. Que o Senhor nos abençoe. Eu encerro lendo uma oração atribuída a Francisco de Assis para a nossa edificação. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai bendito, nós te louvamos por tua palavra viva, palavra eficaz, que vem ao nosso encontro e é capaz de suprir toda e qualquer necessidade que tenhamos. Na manhã de hoje fomos encorajados a valorizar a amizade, os amigos que a providência
tem dado a nós no longo da nossa jornada. Senhor, Tu conheces todas as coisas. Portanto, abençoa a cada um de nós para que possamos fazer uma análise, um exame sobre os nossos relacionamentos e buscar encorajar, servir, abençoar aqueles a quem o Senhor tem dado a nós para o nosso convívio. Abençoa essa igreja, que ela seja composta de membros, que ela tenha uma membresia que valoriza os relacionamentos, que valorize o dom precioso da amizade. Ajuda-nos a, tal como Paulo e João Marcos, que servem para nós de exemplo, a ministrar perdão e misericórdia quando por algum motivo houver uma dificuldade relacional. Livra-nos de ser como Demas, abandonando os amigos, abandonando o evangelho. E ajuda-nos a ser encorajadores, porque há muitos árquipos por aí, desanimados, precisando receber um encorajamento. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós todos, Senhor, possamos acolher essa palavra para o bem da nossa alma e para nossa própria alegria. Te louvamos por Jesus Cristo, o supremo, perfeito e bondoso amigo que nos amou tão intensamente, que se entregou na cruz por nós. Por meio dele, Senhor, e para a glória dele que nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,